Boa noite, nação rubro-negra. Uma noite histórica do Flamengo. Não só pelos 8 gols, mas principalmente pelo futebol jogado. Nós flamenguistas, obviamente eu sou parte de vocês, né, 56 anos, só Flamengo, eu prefiro que o Flamengo jogue lindamente, porque futebol é uma arte, do contrário de hoje em dia, né, que a galera só quer fazer dinheiro, e aí os resultados são mais importantes. É óbvio que o resultado é mais importante, é óbvio que a vitória é mais importante, mas jogar um futebol lindo, como nós brasileiros sempre jogamos, isso hoje em dia é histórico. E hoje foi um jogo histórico, sabe? Tem um amigo meu aqui em Miami, ele é haitiano, ele é meu gerente lá onde eu trabalho. E ele me disse: Ó, teu time vai jogar hoje. De vez em quando ele vê o símbolo do Flamengo e me fala, né? Eu falo, eu sei. Ele falou, eu falei para ele, por que você não vê o jogo? Se tem alguma coisa para ver, que ele adora futebol. A gente jogava junto, né? Até eu ter que me aposentar aqui. Ah, ele falou, pois é, acho que eu vou ver. Aí eu mandei um link para ele ver o jogo. Ele, nos primeiros 4 gols, o cara me ligou e me disse: Meu Deus do céu, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu falei, os 4 gols. Ele falou, não é nem os gols, é a maneira com que o teu time está jogando. Agora, no final do jogo, ele me ligou, ele falou, olha, é um absurdo. Eu assisto a Premier League toda semana e eu nunca vi um jogo assim, tão bem jogado. Quer dizer, teve uma hora, minha esposa assistindo comigo, né? Eu estava arrepiado, entendeu? Que coisa linda! Futebol é isso. Futebol é suposto ser isso, entendeu? É um entretenimento. Ele tem que entreter, não é verdade? Isso é entreter. A quem paga o ingresso, a quem compra a, a televisão de fora, no meu caso, né? Aqui de fora, graças a Deus, agora eu tenho a Flá TV, né? Que eu posso assistir jogos ao vivo, quando os jogos são em casa, como foi hoje, com o João Guilherme narrando. É uma delícia, é uma delícia. É outra coisa. É uma pena que o Brasil, vocês só possam vê-lo, né, no YouTube, mas não pode assistir o jogo. Aqui eu posso vê-lo. E não é caro, foi $100 por ano. Quer dizer, é um privilégio, um privilégio. Mas no momento, eu estou esperando aqui o Felipe Luiz chegar na sala de imprensa para que a gente possa ver o que ele tem a falar. Não deve ter muito a falar, né? Porque é brincadeira. Ah, que jogo maravilhoso. Esse Samuel Lino, galera, esse Samuel Lino é brincadeira. O cara é coisa de louco. Todo jogo, ele não faz gol, mas ele dá assistência. Ele faz uma jogada que resulta em gol. Hoje, acho que foram os 3 gols, tirando os dele, né? Que ele resultou em gol por causa de alguma jogada dele ou alguma assistência dele. O cara é brincadeira, o moleque é brincadeira. Obviamente, não é só ele, né? A dupla de zaga é brincadeira. Os caras estavam atentados hoje. O único que não jogou hoje foi o Rossi. Graças a Deus. E o Jorginho, Saul, como diz o João Guilherme, é brincadeira, é um deboche. A Arrascaeta hoje estava um deboche, não é verdade? 65 quilos de pura picanha. O cara arrebentou hoje. Pedro, não vou nem falar. Que categoria! Que categoria! Roubando bola. Dou graças a Deus ao Felipe Luiz ter dado aquela chamada ardente no Pedro. Às vezes faz a pessoa acordar, né? E o Pedro acordou. Achei bonita o gesto dele ter dado para o Bruno Henrique, mas eu teria dado para o Nico de la Cruz. Por quê? Porque o cara está com esse problemão nos joelhos, né? Isso daí é a pior coisa na carreira de um jogador, né? Até para quem não é jogador profissional, no meu caso, eu sempre tive problema de joelho, sempre joguei. E não é fácil, cara, não é fácil, entendeu? Você nunca sabe quando que você vai ter que parar.
né? E para ele é pior ainda, porque é o ganha-pão dele, né? E ele é muito novo ainda. Mas fiquei satisfeito, eu fiquei um pouquinho assim, o único que não jogou muito bem foi o Carrascal, né. Tudo que ele tentou errou, mas calma, vamos com calma. Vamos com calma, porque o garoto acabou de chegar, Maracanã lotado, né, ele assustado, 8 gols, o cara não sabe o que fazer. E isso é normal, né, o próprio Everton Ribeiro foi assim, o Everton Ribeiro não jogou bem 1 ano e depois o cara desencantou e arrebentou, né. Então vamos ter paciência com todos eles, né. Mas que jogo lindo, que obra-prima, que obra de arte do Michelangelo, que coisa mais linda. O Luiz Felipe, perdão, o Felipe Luiz hoje nos proporcionou um futebol que na minha vida, e eu já não tenho muitos anos, né, eu estou com 56, será histórico. Eu nunca mais vou esquecer. Como não esqueci a Liberta de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019. Como eu não esqueci o primeiro campeonato mundial de 1981 e tantos outros com Zico e companhia, né? Como eu não esqueci aquele golaço do Pet aos 43 minutos do segundo tempo contra o vice da Colina. Quer dizer, esse jogo é um dos maiores que eu já vi. Um dos maiores. Estou muito feliz. A empolgação é tremenda, né? E o Parmeirinha, que achou que tinha jogado muito hoje, né? Achou que tinha jogado demais. Os caras devem ter ido para casa e olharam, mas quanto foi o Flamengo? Achando que o Flamengo sabiam que iam ganhar, né? A gente ia ganhar. Foi 1-0, 2-0. Não, foram 8-0. Histórico, bateu o recorde dos pontos corridos. Recorde. Ah, eu vi umas postagens aí um pouco antes de alguns palmeirenses que estavam assistindo o jogo do Sub-20, quando o Flamengo estava perdendo, e estavam chamando o Flamengo de cheirinho. Desde quando o Flamengo. Oh, essa palmeirense vai para vocês. Quem é cheirinho? Aqui só tem um cheirinho, são vocês. Vocês ficaram no cheirinho no passado e vocês vão ficar no cheirinho esse ano. E a partir desse ano não tem mais para vocês. Porque tem mais uma coisa. Vocês só estão tentando acompanhar a gente porque vocês têm tido a sorte de ter jogadores para vender. Acabou-se, não tem mais. Não tem mais. Vocês não vão ficar nem em segundo. Ano que vem, se vocês conseguirem se classificar para Libertadores, eu duvido. Cheirinho aqui agora, ó, é só palmeirense. Jogo feio de um técnico nojento que não respeita ninguém, desrespeitoso com a nossa nação. Por isso, palmeirenses, o Flamengo é o Flamengo. Só existe um gigante dentro do Brasil, só um. Não importa o que os globetes lá da Globo falem. Oh, esse é um time gigante, isso aqui também. Não. Os globetes não sabem nada. Eles só sabem fazer média. Gigante dentro do Brasil sempre só existiu um. O Flamengo é do tamanho da torcida dele. E a torcida do Flamengo é o dobro do segundo lugar. Estou muito feliz hoje com esse jogo. Que jogaço! Que joga. Não tem muita coisa para fazer, para falar, né? Porque é tanta coisa para falar. Foram tantas jogadas lindas. Os jogadores jogaram tão bem. Eu vou dizer o quê? Não é verdade? Mas esperando aqui pelo Felipe Luiz chegar como eu já falei antes, chegar na sala de imprensa. Não sei nem o que ele vai falar hoje, né? Uma noite histórica dessa, né? Devem estar lá comemorando lá no vestiário, vão ficar mais 1 hora lá comemorando, champanhe para tudo quanto é lado, não é verdade? E deixa eu ver aqui uma coisa. Yeah. Eu vou colocar então na imprensa para eles fazerem os comentários e a gente vai comentando aqui, tá bom?
Porque o Flamengo, ele traz 100 mil pessoas durante o final de semana para o estádio do Maracanã. É por isso que o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Eu já comentei mais de uma vez. Você raramente vê um jogo do Flamengo vazio no Maracanã e fora do Maracanã. Você olha para jogos de determinados times, tá jogando domingo à noite, estádio vazio, mas no mesmo horário vai enfrentar o Flamengo no mesmo contexto e o estádio está lotado. E o Felipe Luiz disse algo que é uma verdade. Os times, eles tentam sempre apresentar a versão Prime contra a equipe do Flamengo. Todos os times, eles se animam de alguma forma para enfrentar a equipe do Flamengo. Então, às vezes é um trabalho ingrato você ser o treinador da equipe do Flamengo justamente por essa responsabilidade, porque além do Flamengo ter a maior torcida do planeta, e isso tudo já trazer junto dessa questão um desejo de vencer dos adversários, o Flamengo está brigando pelos títulos. Então os adversários vêm enfrentar o Flamengo sempre com um desejo de conseguir vencer, de fazer história no estádio do Maracanã. E o Felipe Luiz até citou isso esses dias, Gabriel Peroni, de como é difícil, na maioria das vezes, e geralmente é assim, enfrentar a versão Prime dos adversários. Isso mostra a qualidade, o trabalho do Felipe Luiz, que tem pouquíssimas derrotas desde que ele assumiu a equipe rubro-negra, Gabriel Peroni. A experiência de jogar no Maracanã contra o Flamengo, ela é muito grande, Marcelo. Alguns jogadores, obviamente, de equipes menores do Brasil, não estou falando de Palmeiras, Vasco, Fluminense, Botafogo, não, falando de equipes menores, com todo respeito ao Vitória. Se o jogador consegue fazer uma partidaça no Maracanã contra o Flamengo, não só o Brasil todo tá vendo, como o mundo também tá vendo. O Flamengo tem essa atenção, é uma torcida espetacular, uma torcida imensa, uma torcida gigante, então é óbvio que isso acaba chamando atenção, e é isso. E também é o time a ser batido no futebol brasileiro. Eu também acrescentaria o Palmeiras, é óbvio que numa escala um pouco menor, mas o Palmeiras também, quando pega essas equipes assim, tem essa vontade a mais, tem esse extra. Então acaba sendo complicado, mas o importante o Flamengo é uma equipe muito qualificada, muito forte. Hoje mexeu no time e continua a qualidade mais uma vez. É impressionante, o Marcelo. A gente pode até citar, por exemplo, o Alexandro, que a gente torce para que não seja nenhuma lesão grave, que inclusive é recorrente. É a terceira lesão seguida do Alexandro na mesma perna, na coxa esquerda. Então a gente torce para que ele consiga se recuperar, volte a tempo de ajudar o Flamengo na temporada, e acho pouco provável que ele esteja à disposição da seleção, mas enfim, ele sai, entra o Vinha. Aí nos próximos jogos, se ele ficar de fora, ainda tem o Ayrton Lucas, que não foi relacionado hoje. Então é impressionante, é uma equipe muito, muito forte, muito qualificada, e que tá levando o Campeonato Brasileiro a sério, que era uma coisa que o Flamengo não, é uma competição que o Flamengo não tem o sabor de conquistar há muito tempo, então tá levando com seriedade, tá levando com a intensidade que tem que ser levada. Então por isso que eu falo, eu acho muito, muito difícil o Flamengo não conquistar o título brasileiro. Seria, na minha opinião, uma surpresa. É óbvio que no futebol tudo pode acontecer. A gente tem o exemplo do Botafogo recentemente. Vai puxar o outro, né, Gabriel? Como tem sido nos últimos anos, não só no brasileiro. Eu acho que depois de muito tempo a gente vai ver aquilo, porque um tem que acompanhar o outro, mas a chance da gente chegar nas 5 últimas rodadas com o Flamengo e Palmeiras brigando nas alturas, ela é grande. Ela é grande. Claro que tem campeonato, tem Copa Libertadores aí no meio. Aliás, o Flamengo divulgou nota de repúdio em relação à mudança do calendário. Daqui a pouco eu vou trazer para o torcedor. Mas vamos ver até onde vai essa disputa, hein, Peroni? A tendência é que seja isso mesmo. E tem sido assim nos últimos anos, Marcelo. A dupla Flamengo e Palmeiras domina o futebol brasileiro. A gente viu nos últimos anos, por exemplo, o Botafogo surgindo como candidato. A gente viu recentemente o Atlético Mineiro surgindo como candidato. Então é aquilo. Os personagens podem até mudar, os protagonistas, mas os chefões, digamos assim, os grandes diretores do futebol brasileiro é a dupla Flamengo e Palmeiras. São quem vem tentando ter essa dominância com uma frequência avassaladora, e deve ser assim de novo. Eu acho que o Flamengo é superior, o Flamengo é mais time, mas não tem como descartar o Palmeiras do Abel Ferreira, que a gente pode até dizer com uma certa tranquilidade que vive uma crise, não vive seu melhor momento, não vive seu melhor ano. Os jogadores estão saindo numa transição, o Marcos Rocha, tem toda uma crítica ao goleiro Everton, mas mesmo assim é uma equipe que tá lá na frente, tá brigando pelo título também, mas eu acho que a tendência é que o Flamengo continue dominando o Brasileirão, Marcelo, até porque um fator também que a gente pode levar em consideração é que em algum momento, por exemplo, o Palmeiras pode acabar priorizando a Libertadores. O Flamengo já mostrou que não vai priorizar. O Flamengo quer o brasileiro tanto quanto quer a Libertadores, ou talvez até mais. É que a gente pode falar que talvez a chave do Flamengo seja mais acessível, mas eu acho que se em algum momento, por exemplo, no confronto contra o River, o Palmeiras, por exemplo, pode pensar, será que vale a pena que o time titular? Será que eu não vou poupar? E o Flamengo já mostrou que, até mesmo contra o Internacional, já deu esse recado que o Brasileirão
é tão importante ou até mais que a Libertadores esse ano. Galera tá na bronca que o juiz não deu acréscimo, que o Flamengo ia fazer o dando gol. Galera tá brincando, crise no Flamengo, 10 minutos sem fazer gol. Não pode, a brincadeira da galera sempre sensacional, Peroni. E eu tava até dando uma olhada aqui nas redes sociais, o Marcelo, eu fiquei até preocupado com o social media do Vitória, porque eu acho que a internet dele acabou no 5-0. Acabou. Ele parou de postar o 6, não postou... Acabaram os dados. Ele postou assim, 5-0 Flamengo. Aí ele voltou só 20 minutos atrás e botou fim de jogo. Ele não falou o placar, não falou o 7º, não falou o 8º, não falou o 6º. Então eu não sei o que aconteceu com ele, se ele veio com a delegação pro Rio de Janeiro, mas eu acho que acabou a internet dele. E a explosão, o Flamengo do Felipe Luiz meio que acabou com aquela história de perder ponto para time de baixo da tabela. Eu sempre digo isso. É natural que você troque pontos. Eu sei que a tendência que o torcedor veja, não, o campeonato vai ser decidido no jogo contra o Palmeiras. É um jogo. O Flamengo não pode perder pontos nesses jogos. É contra o Vitória, é contra o Sport, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Flamengo esse ano parece indicar que não vai cometer o pecado que teve nas últimas edições, que acabaram tirando o Flamengo precocemente da briga pelo título brasileiro. Explosão. Eu estava lembrando na abertura da nossa transmissão, o jogo contra o Cuiabá no passado, estava prestes a cair como caiu, o Flamengo só empatou no finalzinho aqui. Estava lembrando o jogo do ano retrasado contra o América Mineiro, que já estava previamente rebaixado, o Flamengo perdeu por 1-0 até os acréscimos aquele jogo, né? E lembrava que esse jogo de hoje era um jogo com essas características. Contra um time da zona do rebaixamento, um time bem mais fraco, que o Flamengo não podia incorrer no mesmo erro que incorreu nesses dois duelos contra o Cuiabá no ano passado e contra o América Mineiro do ano retrasado. O Flamengo não fez isso hoje, obviamente, né? Foi extremamente dominante, resolveu o jogo rápido, não deixou dúvida, aniquilou a vitória. E é assim que se faz nesse tipo de jogo. Respeitar o adversário mais fraco é isso, é jogar para vencer e continuar jogando para vencer. Então hoje o Flamengo deu aula, Marcelo, deu aula. Foi uma atuação excepcional. A galera do Grêmio já está com receio, Explosão. Viu o menino que é influência do Grêmio, botou assim, quero remarcar uma viagem, deixar para ir para o Rio de Janeiro depois. O duro é você pegar o Flamengo depois de uma partida dessa, com uma semana de descanso. É domingo, 4 horas da tarde, horário nobre do futebol. O Maracanã vai estar incendiado, lotado, o torcedor vai chegar animado e o Flamengo descansado. É verdade que o Grêmio também não joga nesse meio de semana, né? Tá jogando um futebolzinho, hein? Não tem jogo, mas... Espere o Mano Menezes, assim, com 11 dentro da grande área para enfrentar o Flamengo. E um fator só para poder acrescentar esse debate de vocês, ô Marcelo e Explosão, o Grêmio que empatou esse final de semana com o Ceará, dentro da sua arena, dentro da sua casa, que vinha de uma derrota também recente para o Sport, no mesmo local, e um fator interessante que... O Bright White, o Martin Bright White, o atacante dinamarquês, foi muito vaiado pela torcida, Marcelo. Então, isso mostra que, além do clima não estar legal pro treinador Mano Menezes, aparentemente a estrela que deveria ser do Grêmio também não está tão bem com a torcida assim, o Martin Bright White. E a galera tá até brincando, Rossi nem apareceu no jogo, cadê o goleiro do Flamengo? O momento mais empolgante dele foi quando a torcida pediu para ele bater o pênalti. Eu acho que foi o momento de mais destaque do Rossi na partida. O Mário Luiz, do Portal Esporte Expresso Brasil de Macaé, me mandou um meme aqui com o Rossi deitado numa rede, estendida de um gol, de uma trave a outra, né? A rede esticada ali e o Rossi deitadão na rede. Hoje não trabalhou, né? Agora, a vida do goleiro do Flamengo é difícil. Vai uma bola vadia lá, ele tem que estar ligado, né? Deixa eu mandar um abraço pro Luciano, que tá doido, que mande um abraço pra ele. Um abraço, Luciano, tá aqui participando. O Hugo Diamante tá aqui participando, a galera toda participando com a gente, o Neto. Aliás, pedi agora pro torcedor colocar nos comentários quem foi o melhor em campo. Dono do jogo, Gabriel Peroni, melhor em campo desse Flamengo 8, vitória 0 aqui no Maracanã, Peroni. Pergunta difícil, ô Marcelo. A gente poderia citar o Rascaeta, poderia citar o Samuel Lino, que fez uma partidaça, mas por tudo que envolve, Marcelo, e principalmente por esse elástico maravilhoso depois de passar por uma lesão no joelho e pelo ato muito nobre de deixar o Bruno Henrique bater um pênalti também, meu voto vai no Pedro. O atacante do Flamengo, na minha opinião, fez uma partidaça. O Samuel Lino e o Rascaeta merecem também esse voto, mas hoje eu escolho o Pedro. Até para explicar, às vezes a gente tem que desenhar, né? Eu tava brincando a questão do Rossi. Eu achei que estava claro, né, galera? Muita gente citando Pedro, muita gente citando Saúl de volante, Saúl no meio de campo. Muita gente citando Samu, muita gente citando Samu e Pedro. E um dono do jogo, no teu entendimento, Explosão? Cara, é difícil você escolher o dono do jogo num jogo em que vários foram donos da atuação do Flamengo, né? A zaga impecável, embora pouco atacada, o meio-campo fantástico, Jorginho, Saúl, o ataque perfeito, né? Só faltou o gol do Plata, porque o BH fez gol, Pedro fez gol,
Samuel Lino fez gol, Luiz Araújo fez gol. Só faltou o gol do Plata para titulares e alternativas fazerem gol no O Pedro e o ataque. Samuel Lino ficaram com 10 no SofaScore. É a nota perfeita lá e não é uma nota subjetiva, né? É uma nota com base em critérios Só objetivos. para poder ter uma noção, Explosão e Marcelo, nesse Brasileirão é o primeiro 10 que sai. E saiu logo 2 na mesma partida para 2 jogadores do Flamengo. A outra melhor nota até então era uma nota 9.8 do Matheus Pereira, quando o Cruzeiro passou o carro na Ilha do Retiro contra a equipe do Sport. Então tinha muito tempo. A outra nota muito boa também era o 9.5 do Marçal, naquela goleada do Botafogo sobre o Fortaleza. Então é nessa dimensão. Samuel Lino e Pedro estreiam essa nota 10 nessa temporada no mesmo jogo, então isso diz muito sobre a atuação dos O dois. Gabriel votou no Pedro, né? Eu vou te dar trabalho, eu vou votar no Arrascaeta. eu vou votar no Samuel Lino, então. Pronto. Vai ficar aí. Bota a galera pra galera, desempatar, Pedro, Samuel Lino ou Arrascaeta. Eu até disse isso antes do jogo contra a equipe do Inter, Peroni. O Felipe Luiz falou, são nessas noites que o nosso time está na melhor versão. Eu falei, se tiver todo mundo na melhor versão, o Flamengo vai trucidar o Internacional. Porque tem poucos times capazes de competir contra a melhor versão do Flamengo. É aquilo, não vai estar na melhor versão todo dia. Tem dia que vai estar com 70%, tem dia que vai estar com 50%. Não tem como estar na melhor versão todo dia. Não tem como estar na melhor versão todo dia. E hoje o Flamengo tinha uns 5, 6, 7 jogadores na melhor versão. Aí fica quase impossível parar o Flamengo. Legal aquele número que o Pedro lembrou na saída, na entrevista. Ele ultrapassa a barreira de 100 gols feitos aqui no Maracanã. É um numeraço, 100 gols feitos no Maracanã na carreira. Ele se emocionou dizendo, eu era torcedor de arquibancada. Chegou o Felipe, vamos ouvir o técnico Felipe Luiz, ao vivo após a partida de hoje. Conto com o like, conto com a sua participação. Felipe Luiz. Felipe, boa noite. Boa noite. Pra gente conversando aqui antes da sua entrevista, é até difícil arrumar algo para falar sobre esse jogo, assim, apenas parabenizar mesmo a atuação perfeita do Flamengo. Eu queria a sua análise e o que você fala para os jogadores depois de um jogo com uma atuação como essa. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, é a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como a colega falou, hoje a gente tem muito pouco para falar. Um jogo praticamente perfeito, parabéns pela vitória. Mas eu queria saber de você de uma situação pontual que aconteceu extracampo, que foi a mudança do calendário, né, com o campeonato já correndo. Então, o Flamengo já se posicionou oficialmente, mas eu queria ouvir de você como você analisa essa mudança do calendário. Eu só discordo que você falou que temos pouco para falar. Eu acho que vocês têm muito para falar sobre o jogo de hoje. Não só quando vai mal que vocês têm muito para falar, né? É quando... Não, obrigado. O clube já se posicionou, e eu prefiro não opinar sobre o assunto, e o clube e a diretoria já se posicionaram sobre o assunto. Simplesmente ressaltar, jogadores com 4 dias de descanso voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que
O jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Nos últimos jogos, a gente viu uma dupla de volantes que tem saltado os olhos do torcedor, que é o Jorginho e o Saul. Os dois estão muito bem no meio-campo. E recentemente você tinha falado que inicialmente o Saul tinha vindo para aquela posição ali mais ou menos que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saul já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali. Como eu falei, o Saul é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, e o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente, pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saul tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saul e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Felipe aqui, boa noite. Hoje veio a nota artística, né, que você tanto fala. O Flamengo, 3 minutos de jogo, 2-0. E como você falou, em momento nenhum o time recuou, jogou com resultado o tempo todo ali, respeitando a vitória. E até o Mister falava muito sobre isso. A melhor maneira de você respeitar o seu adversário é continuar jogando como se o jogo tivesse 0-0. Mas eu quero falar, sua equipe no Campeonato Brasileiro fez 49 gols, tomou 9 e tem 35 de saldo. Hoje o Palmeiras é o segundo colocado, tem 12 de saldo. Você tem mais de 20 gols de saldo do segundo colocado. Eu queria que você falasse desse conjunto que está virando o Flamengo nesse segundo semestre, nesse segundo turno, e do crescimento da equipe desde o jogo do Inter em casa para cá. No Beira-Rio, o time jogou melhor ali, e agora o segundo jogo também, e final de semana, enfim. Queria que você falasse desse crescimento no segundo turno. Obrigado. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali, e esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos, e os que já estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. E aí teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi às oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então agora o grupo está muito fortalecido com isso. Mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente, e temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Até um tempo atrás eu até te questionei sobre o Flamengo cercar ali a área do adversário, começar os jogos com muita intensidade e não conseguir converter isso em gols. No jogo contra o Inter, o Flamengo faz 2 gols em 12 minutos. Hoje o Flamengo faz 2 gols em 3 minutos.
e mantém o ritmo, mantém a pegada. Você disse na época que faltavam jogadores determinantes, né, para poder converter aquelas ações todas em gols. Hoje, você tem esses jogadores determinantes, a janela fecha dia 10, você ainda pretende reforçar a equipe ou fechou agora o ciclo de contratações e esses jogadores determinantes de fato chegaram ao Flamengo? Obrigada. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas é assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, eu tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê essa qualidade dentro do campo, né? Mas, respondendo a tua pergunta sobre os gols hoje entrou no começo, mas o jogo tem 90 minutos, às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. Ser consistente no futebol é o mais importante. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma atuação conjunta muito qualificada, mas individualmente também vários jogadores foram muito bem no campo. Queria falar sobre dois, o Samu, Lino e o Pedro. O Samu teve 2 gols, 3 assistências. O Pedro, 3 gols, 1 assistência. A importância desses jogadores de nível de seleção brasileiro. O Samu, enfim, desencantando com gols marcados, assistências. E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um 4º gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022. Mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola para o Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos. Escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível, tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, ele é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Oi, Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Parabéns a você por ser um comandante de uma equipe que hoje fez história aqui no Maracanã. Porque eram 22 anos, né, que foi 2003, que o recorde de gols no Campeonato de Pontos Corridos estava lá, que era o jogo do Goiás 7-0 no Juventude, e o Flamengo hoje bateu essa marca, repetindo um 8-0 também de 81, que foi um time de 81 com 5 gols do Nunes. Eu queria saber 2 coisas de você. Se você, como atleta, você tinha participado de um 8-0 ou até de mais,
E como é que vai ser agora, essa semana que você vai ter, porque vai ter jogos da Copa do Brasil, o Flamengo não vai estar. O que você vai ter de ganho nesta semana para preparar o time contra o Grêmio? Afinamento, jogada ensaiada, bola parada, qual vai ser o teu ganho com essa semana, digamos, livre para o jogo de domingo aqui na parte da tarde? Sinceramente, não lembro de ter feito... 7, sim. 7 como jogador, né? Eu lembro de ter ganhado de 7-0, mas de 8 vou procurar. Não tenho essa lembrança. Sobre o que a gente vai treinar durante a semana, corrigir coisas do jogo que devemos corrigir, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia, que eles já entenderam muito, tá muito claro que os jogadores já assimilaram tudo que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem, então podemos treinar vários aspectos que não tem tempo para treinar durante uma sequência de jogos, como detalhes, só por um exemplo, treinar laterais, por exemplo, então isso numa semana cheia te permite fazer todo esse tipo de treino que entra também em outra fase do jogo. Então, eu como treinador gosto de ter semana cheia para poder trabalhar, porque eu sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Analisar somente essa goleada seria injusto, até porque é a 6ª vitória consecutiva do Flamengo, juntando Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Em apenas 2 delas, o Flamengo sofreu gol e foram impressionantes 17 gols a favor nesse intervalo. O que, no seu entendimento, ainda falta para chegar ao seu ideal nesse time, pelo que ele vem apresentando nessas últimas partidas, e se você observa uma crescente no time, um encaixe nesse time, principalmente com esses jogadores que chegaram, você já elogiou, e que vem também aumentando de produção à medida que vão ganhando entrosamento e ritmo. Bom, eu acho que falta recuperar o Eric Pulgar, né, que está machucado, que falta um mês para ele voltar. Sempre o jogador, como eu já falei para vocês em outras vezes, é um pilar dessa equipe, um jogador muito importante, como líder silencioso desse grupo, e vai elevar ainda mais o nível do que está sendo apresentado. Mas o jogo de hoje, com certeza, existiram alguns erros que podem ser corrigidos, tanto na defesa como em ataque. E como todos os jogos, gosto de analisar muito friamente o que foi o jogo, em concreto, olhar os erros, corrigi-los, tanto no campo como em vídeo. Mas é verdade que os gols no começo do jogo e o time não parar em nenhum momento, praticamente, como eu falei, nocauteou a vitória, né? Então eles ficaram sem reação e o time cada vez esteve mais confortável em todas as fases do jogo dentro do campo. Mas com certeza temos coisas para evoluir, e conforme for passando o tempo, vocês vão vendo que os jogadores eles vão entendendo e se conhecendo cada vez mais, e isso para mim, nessa semana agora que vai ter tempo, vai ser importante. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Em 2019, o Arrascaeta fez 18 gols e 19 assistências, e esse ano ele já está muito perto de igualar ou até superar essa marca, né? Ele já tem 16 gols e 13 assistências. Você foi um jogador que jogou muito com ele e agora está treinando. Você considera que, nesse momento, contando a questão tática, a questão técnica e até a forma física, é o melhor momento do Arrascaeta desde 2019? Uma pergunta para ele, qual é o melhor momento dele, mas que eu vi onde ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos de correr e correndo na hora certa. Então ele está economizando energia e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números, né? Então, em 2019 ele jogava mais na ponta, mais aberto, vindo para dentro, e também fez uma temporada excepcional, como todos, mas eu sinto esse ano ele desfrutando muito e, como eu falei, com essa economia energética aí que está favorecendo muito o jogo dele e o da equipe. Felipe, Dani Boaventura, quando a gente olha para quem está do outro lado, a gente fica com a sensação de que o Flamengo poderia hoje ter reentrado em campo e sido competitivo da mesma maneira,
ainda que poupasse alguns jogadores ou escolhesse dar minutagem a outros, dada a diferença das equipes. Quando sai a escalação, me passa primeiro a impressão do teu respeito ao adversário e um outro lado, que é você analisar quem está ali e entender a melhor estratégia. Eu queria saber quanto que a tua escalação de hoje tem a ver com ser Vitória, quanto que ela tem a ver com um calendário que vai te propiciar recuperar jogadores que talvez precisassem descansar se tivesse um outro jogo na quarta-feira. Do jogo do Inter para agora tivemos 5 dias, todos os jogadores estavam absolutamente recuperados. O Ayrton Lucas ia começar de titular o jogo, mas ele teve um problema pessoal familiar e acabou que não estava presente, né? Mas o jogo foi sempre... Todos os jogadores que entraram em campo hoje estavam, como eu falei, todos recuperados, e eu pensei unicamente nas melhores peças que eu tinha para poder, ou nas peças ideais para poder vencer o Vitória da melhor forma. Quando eu preparo um jogo, eu não me imagino 8-0. Eu me preparo um jogo, sempre imagino o jogo mais difícil de todos e tenho que preparar todas as fases, e o time que foi a campo era o time que eu achava ideal para poder vencer essa equipe, e eles fizeram um jogo perfeito. Os jogadores dentro do campo fizeram um jogo perfeito. O plano é sempre o caminho. Felipe, Isaac Andrade acabou de responder um pouco a minha pergunta, porque eu ia justamente colocar essa situação que, às vezes, um placar elástico como esse pode não necessariamente revelar dentro de campo tudo aquilo que você planejou e que você queria que os jogadores executassem. Nessa partida de hoje, até para endossar o que você falou, realmente foi uma situação perfeita, onde tudo o que você pediu, treinou, planejou, foi executado, e por isso que os 8-0 vieram? Ou realmente tinha alguma coisa ali que, por conta da situação do Vitória, como você foi nocauteado em algum momento, o Vitória não ofereceu taticamente uma dificuldade para o Flamengo e o placar não se revelou não necessariamente 100%? Um conjunto de tudo, os jogadores com um nível de concentração altíssimo numa segunda-feira à noite, o Maracanã lotado fazendo festa, um gol cedo, jogadores motivados, com excesso de confiança, um adversário onde tem os dois laterais machucados, laterais direitos, ou machucados sem estar disponível, não se encontrou no jogo, então um conjunto dessas coisas levou que fosse essa goleada histórica, né? E principalmente isso, os atacantes nossos inspirados num dia maravilhoso. E, como eu repito, o resultado é muito bom, é lindo. Eu sei que agora é uma chuva de elogios. Uma semana atrás nosso time estava muito mal depois do Mundial. Isso não me engana, eu nunca vou me deixar enganar pelo que é o placar final. Eu sempre me levo pelo que eu estou vendo dentro do campo. Então eu sei que hoje, por mais que tenha sido um jogo com nota artística, existem alguns detalhes que podem ser corrigidos, e eu me guio por aí. Felipe Luiz, muito boa noite. Gil, Superando Gigantes Esportes, parabéns pela excelente, fantástica vitória. No sábado, o Flamengo Sub-20 jogou e o Bruno Pivetti comentou de você na coletiva. Eu observei que você estava no camarote assistindo a partida e lembrei que existem lá 11 remanescentes do último título que você conquistou com eles contra... Olympiacos, obrigado, Olympiacos. Como que foi para você, eu quero saber como que foi para você estar assistindo a partida, como observador, claro, dos garotos, e, acredito eu, como torcedor também, que torcia pela vitória. Que emoção foi para você? Porque foi um jogo bastante intenso e de bastante emoção. Teve gente que, se cuidasse bem, poderia até infartar. E se você falou com o Bruno Pivetti depois desse jogo, e o que falou, ou se não falou, o que você falaria para ele? Pô, eu esqueci, eu ia abrir a coletiva falando parabéns para o nosso Sub-20, para o Bruno Pivetti, para os jogadores, para toda a comissão, na verdade, toda a diretoria da base, por esse excelente título muito especial, e também relembrar que o gol do Lohan, o primeiro, foi no momento que a torcida estava cantando para os meninos do Ninho. E para mim não é coincidência. Eu ia começar falando isso e esqueci, que bom que você me perguntou isso. E foi legal ter vindo aqui. Passou um filme na minha cabeça, mas eu sinceramente não analisei absolutamente nada do jogo. Eu sentei na arquibancada e
e desfrutei, virei um torcedor ali, desfrutei não tanto, né? Não foi fácil o jogo. Que, aliás, que time do Barcelona, que bem treinado pelo Belletti, que treinador brasileiro, campeão do mundo aí, fazendo um grande trabalho, parabéns para ele também, fez um jogaço aqui. Mas o Flamengo é especial, sempre tem essas loucuras, essas vitórias assim absurdas que entram na memória, e que bom que eu estava aqui, né? Tenho história para contar e estava do lado da minha esposa, dos meus filhos vendo esse jogo, e foi muito especial. Então, parabéns para eles. Não falei com o Bruno ainda, acreditava que vir aqui não era meu momento, era o momento deles, então preferi ficar totalmente fora, mas daqui está o meu parabéns para eles, e que eles possam aproveitar esse momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente não tem como deixar de falar, né, dessa situação do Pedro, uma grande partida do Pedro, um gol com elástico, alegria, a gente percebe a alegria dele de jogar, é imparável, a gente até brincou, parece o Ibra brasileiro, a gente estava brincando ali, conversando lá em cima. E eu ia te perguntar isso, você recuperou, de alguma forma, a alegria do Pedro de jogar, e está aí, né, como você fala, o campo fala, né, e está jogando demais. Queria que você falasse qual foi a sua sensação de ver o Pedro dessa forma, e queria aproveitar e emendar também, que eu percebo alguns detalhes naquelas imagens que o Flamengo divulga, a alegria de cada jogador, mesmo os que entram no decorrer do segundo tempo, em comemorar a vitória. E se isso para você já te diz muito, né, até por esses 46 pontos que superam os 45 dos mesmos 20 jogos em 2019. Bom, primeiro, o Pedro, não fui eu que recuperei ele para mim, ele, né? Ele se recuperou, ele que está num grande momento, ele está brilhando, está feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo. E é um jogador muito diferente, é um jogador muito, muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar juntos, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que hoje o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz, e fez gol, e foi muito importante também, da Libertadores também. Então esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe. Mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Felipe, boa noite. Pablo Rua, voz do Ninho. Felipe, queria saber de você. Você praticamente repete a escalação do último jogo contra o Internacional, mudando somente o Pedro e o Bruno Henrique, né? A escalação de hoje é a mais próxima que você vê como time ideal para alguns jogos decisivos? Eu sei que você estuda jogo por jogo, mas a escalação de hoje é a mais próxima que você vê dos 11 titulares? O Ayrton Lucas vai ser titular hoje também. Então iam ser duas trocas em função do último jogo. Eu vou em função do que eu vejo no dia a dia, que eu vejo nos treinos, no que eu vejo no momento do jogador, do que ele está apresentando tanto no treino como nos jogos, para poder me guiar. Hoje esse time está numa forma esplêndida, extraordinária, mas amanhã o futebol muda, é muito dinâmico, e pode ser que algum jogador não esteja no mesmo nível, e que existam trocas. Por isso, eu sei, e eles também sabem, que não tem ninguém com a vaga de titular assegurada, nem no contrato, nem comigo. Então tem que provar dia a dia e concorrer entre eles para poder entrar no time. Aqui é Felipe, boa noite, parabéns pela goleada. Marcos Martins, do canal da QSRN. E observando a reação da torcida, né, a alegria, a euforia, não só pela vitória, e também como o Flamengo construiu a vitória, assim como também aconteceu no enfrentamento contra o Internacional. A torcida tem aquela confiança de um time que muito provavelmente será campeão com a manutenção desse futebol. Você comentou sobre como o time se reencontrou e entrou no processo de evolução. Você considera que esse seja o ápice da equipe, tecnicamente, taticamente, do que você espera para o coletivo do time?
Bom, boa tua pergunta, porque já entra num ponto também que é importante. As expectativas. Se contra o Grêmio, daqui uma semana, a torcida vier esperando outros 8-0, aí vai acabar em vaia. Então é importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo, o time jogou muito bem, todo jogo tem um novo contexto, uma nova história, e eles têm que saber, o torcedor tem que saber que tem que vir no Maracanã, por favor, para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. Pode ter certeza que contra o Grêmio não vai ser fácil, mas se a festa for como hoje, e os jogadores estiverem num grande dia, pode ser um grande dia para todos, mas temos que sempre saber que o próximo jogo vai ser o mais difícil, porque as equipes estudam e preparam muito bem os jogos, e aliás, vai vir o Mano que já provou o difícil que é com o Fluminense aqui vencer. Então, vamos tirar essa expectativa da cabeça do torcedor, já, né, porque estamos, como eu falei, repito, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, faltam 18 jogos no Brasileiro, e temos que ter os pés no chão, que tem muito pela frente. Qual? Não. Ah, é verdade. Matematicamente, isso você não sabia, né? Obrigado, Felipe. Eu valorizo. Eu nunca caí. Essa etapa passando. É isso? Vamos lá? Acabou? Obrigado, pessoal. Boa noite. É isso, galera. Boa entrevista, né? Não tinha muito o que falar, como a gente conversou aqui no começo. Não tem muito o que falar, né? Foi uma vitória perfeita. E que lavagem de alma hoje, né? Para nós brasileiros, né? Que 99% de nós flamenguistas trabalhamos muito durante o dia, todo dia, alguns até fim de semana. E um jogo desse realmente ele nos banha com uma bênção de Deus, né? Essa é a realidade. Mas eu tô feliz pra caramba, cara. Tô muito feliz, vou dormir tranquilo hoje, trabalhar muito bem amanhã, né? E que partida, que partida perfeita. Não tem outra, eu tô procurando outra palavra aqui, não tem, né? É perfeita. Mas é isso, meus irmãos e irmãs rubro-negras. Por favor, eu peço a vocês, o canal é novinho, né? Já estamos aí em 155 inscritos, mas eu sei que o nosso poder, o poder da nação é muito maior que esse. Então eu peço a vocês, vocês que assistem o canal, se inscrevam, dê um like, entendeu? O canal melhora bastante, né? Quando vocês se inscrevem, né? E eu agradeço a vocês, quem está aqui já se inscreveu, pô, muito obrigado, tá bom? Somos todos irmãos, né, de uma nação só, e eu tô aqui para servir vocês, né? Então eu peço para que vocês me ajudem a crescer o canal, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês.